Então, o que eu quero passar para vocês é o certo sinergismo que cada movimento da natureza pode ter com o coração. Por exemplo, o coração é uma máquina praticamente, né, de 270 gramas somente, que bate cerca de 80, 60 a 100 batimentos por minuto, por minuto, né, por dia, em cerca de 100 mil batimentos ao longo de uma vida, aí, cerca de 70 a 80 anos, 3 bilhões de batimentos, com uma capacidade de expulsar de 4 a 6 litros, com 200 centímetros por segundo, gastando somente 10 watts. Né? Então, é um órgão extremamente interessante. Como é que um órgão pode ter essa capacidade toda, essa força, e só ter um gasto de apenas 10 watts? E com isso eu gosto de fazer a analogia, por exemplo, à teoria das galáxias, onde nós temos um elipsoide, o nosso DNA, os próprios furacões, né, como a forma da Terra faz a rotação e translação, o próprio eletromagnetismo do corpo humano e a forma elipsoide, né, de um buraco negro e a força que ele acaba gerando, portanto. Então, nós sabemos que 12% de encurtamento do sarcômero é capaz de expulsar cerca de mais de 70% de ejeção do ventrículo esquerdo. E notem que o coração ele vem sendo estudado de uma forma intensa já há séculos, né? No entanto, esse anatomista, né, Torrent Guasp, anatomista espanhol, cirurgião cardíaco, ele descobriu, na cerca da década de 80, que o coração nada mais é do que uma banda única circundada por ele mesmo. Então, onde se inicia no anel pulmonar e termina no anel aórtico. E com isso, ele conseguiu definir uma nova estrutura arquitetônica que fornecesse essa energia capaz de gerar tanta força ao miocárdio, né? E ele acabou descobrindo, portanto, que o coração é capaz de fazer o quê? É capaz de fazer um twist, é capaz de fazer uma torção. É como se fosse torcer uma toalha, certo? E isso foi levado adiante, obviamente, e atualmente nós temos simpósios internacionais, onde nos encontramos em Valença anualmente para discutir a teoria da banda de Torrent-Guasp. Notem que diversos outros tentaram também, no entanto, o Torrent-Guasp conseguiu definir. Além disso, o Richard Lauer ele já definia que o coração poderia ser como se fosse uma torção de uma toalha. Aqui somente para ilustrar, isso é um speckle tracking, tá? É uma nova técnica, onde nós temos, portanto, um twist, que nada mais é do que a diferença da rotação basal para a rotação apical. E isso a gente vai ver em aulas mais adiante. O twist nada mais é do que a capacidade da gente tentar interpretar a força da torção do miocárdio. Então, mais uma vez, para mostrar aos senhores como o coração é capaz de gerar tamanha força com esse sistema de rotação, esse sistema de torção, portanto, entre ele mesmo, certo? E, não obstante, Ian Legras, em 1995, ele descobriu que não somente o coração tinha essa capacidade, portanto, de rotação e de torção. Ele tinha uma outra estrutura, né, através do perimísio, que permitia o estresse de cisalhamento entre as células. E esse estresse de cisalhamento, portanto, ele fornecia uma energia ainda mais. Ele conseguiria fornecer, portanto, cerca de mais de 50% da sua fração de ejeção. Notem os senhores que o estresse de cisalhamento entre as células vai ser o deslizamento entre uma célula e outra. E nós sabemos que nós temos o endocárdio e o epicárdio. Sendo que o endocárdio ele está muito bem estabelecido, com fibras
predominantemente longitudinais, e o epicárdio com umas fibras circunferenciais, onde nós temos uma diferença de angulação entre o endocárdio e do epicárdio em cerca de 70 a 60 graus, podendo chegar até 90 graus, onde o endocárdio imprime, portanto, o que chamamos de força da mão direita, ou seja, ele tenta gerar um sentido horário, quando visto da base, e o epicárdio, portanto, da mão esquerda, fazendo um movimento contrário, rodando no sentido anti-horário. Então, quando nós temos a base, por exemplo, que tem um predomínio endocárdico, nós vamos ter, portanto, uma rotação predominantemente horária. Com relação ao ápice, o ápice vai ser predominantemente epicárdico, então ele vai ter, portanto, uma rotação anti-horária. Só que notem os senhores que, eletricamente, nós temos uma despolarização do endo para o epicárdio. Então, o que acontece na ponta do coração se eu tenho mais epicárdio? Ora, eu ainda tenho endocárdio na ponta do coração, que é capaz de gerar, portanto, a despolarização. Então, notem que se eu voltar aqui, vocês vão ver que o twist, né, dessa região, por exemplo, basal, dessa região apical, perdão, ela sofre uma leve rotação, portanto, horária, para depois fazer uma rotação anti-horária. Então, é assim que a gente interpreta, portanto, o speckle tracking e novas técnicas. No entanto, existe a possibilidade de outras técnicas, como o shear restraint, né, que seria capaz de detectar exatamente esse estresse de cisalhamento entre as fibras, e daria mais de 50% de ejeção. No entanto, nem a ressonância nuclear magnética foi capaz ainda de desvendar esses mistérios. E aí, eu lhes apresento a banda de Torrent-Guasp, né? A banda de Torrent-Guasp, notem que ele vai dissecando manualmente, e eu adoro dissecar, então eu faço isso frequentemente. Quem tiver a oportunidade um dia de estar aqui comigo, vão encontrar muitos corações dissecados, né? Então, a banda de Torrent-Guasp, portanto, ela é composta de uma banda basal do ventrículo direito, né? Uma banda basal do ventrículo esquerdo, uma banda descendente, uma banda ascendente. Notem que essa banda basal é ligada ao anel pulmonar e a banda ascendente, portanto, ao anel aórtico. Aqui somente para ilustrar como essa banda, a conformação dessa banda, né? Notem que aqui possui o anel, portanto, pulmonar, a banda basal, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Notem que o ventrículo direito é mais trabeculado, ventrículo esquerdo passando para descendente e para ascendente. E o que nós podemos dizer sobre essas bandas? A banda basal do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo são responsáveis praticamente pela contração isovolúmica, né? Diferente da banda descendente e da banda ascendente, que é responsável, portanto, por esse movimento de twist. Então, notem a importância dessas duas bandas, né? Tanto elas geram um movimento, né, de twist contra twist, né? Então, elas giram em um sentido, né? E existe um encurtamento basal apical de cerca de 1,5 centímetros. E como é que o coração ele teria essa capacidade, então, de gasto energético de 10 watts, com tamanha força, né, do miocárdio, e o que poderia amortecer esse miocárdio? Já foram estudados diversas estruturas e nós sabemos que o coração tem um corpo fibroso e dentre eles foi descoberto o fulcro cardíaco. Esse fulcro cardíaco ele é localizado próximo à aorta, entre a aorta coronária direita e válvula pulmonar, serve de estrutura e tem sido estudada como elemento de ligação para amortecimento do coração
e para a própria elasticidade, fibroelasticidade do coração. No entanto, é interessante que ela está presente somente em adultos e não está presente nem em crianças e nem em neonatos e nem em fetos. Então, aqui eu mostro para vocês o fulcro cardíaco, sua localização, portanto, né? E aqui como seria a conformação, portanto, o trígono fibroso, né? Direito, esquerdo, e aqui o fulcro cardíaco fazendo essa ligação. Portanto, notem que essa ligação é um elemento de ligação entre o anel aórtico e o anel da artéria pulmonar. Aqui eu mostro para vocês a teoria de Torrent-Guaspie comprovada, né? Então, a gente sabe que atualmente, através de tractografia, ressonância, que nada mais é do que difusores de tensão, nós conseguimos observar as fibras cardíacas, né? E essas fibras cardíacas, elas conseguem mostrar para a gente uma certa orientação. Notem que nessa orientação de um estudo feito por Francesco Carreiras, notou muito bem a banda basal do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, a banda descendente, gerando um recesso apical e logo gerando, portanto, a banda ascendente. E isso é de tamanha importância, de tal forma que nós temos atualmente um simpósio somente para mencionar isso. Então, eu posso mostrar diversas imagens, isso é somente para ilustrar para vocês a riqueza de detalhes que nós vimos estudando, né, sobre a banda de Torrent-Guaspie, sobre a ultraestrutura cardíaca, sobre a arquitetura miocárdica, que é o mais importante, do que a micrologia, a forma mais microvascular, né? Tem sido mais estudado. Notem, então, portanto, isso daqui seria uma simulação de uma ressonância, de uma tractografia, que atualmente só está disponível, tá, na Espanha, em alguns outros países da Europa e Estados Unidos. Ainda não conseguimos fazer aqui, infelizmente. E que eles conseguem demonstrar, portanto, quando um determinado local possui ou uma isquemia subendocárdica ou epicárdica ou transmural, né? E daí nós passamos para a nova fisiologia cardíaca. Todos nós sabemos, né, aquele elemento que é o elemento de Wiggers, né? Aqui nós temos todo o ciclo cardíaco que nós estamos acostumados, então, portanto, a contração isovolumétrica, a fase de ejeção rápida, lenta, o relaxamento isovolumétrico, a diástase e, portanto, a contração atrial. No entanto, Torrent-Guaspie, ele sugeriu uma nova fisiologia e essa fisiologia ela tem sido comprovada através não só de tractografia, como um elemento chamado vorticidade ou vórtex, certo? Que nós vamos ver mais adiante. Então, notem que o que seria chamado de contração isovolumétrica seria denominado por Torrent-Guaspie ou pelo carinhosamente chamado de Paco, eu tive o prazer de conhecer o seu filho, né? De compressão, a fase de ejeção somente fase de ejeção, não tem ejeção rápida nem ejeção lenta, e notem que não há relaxamento isovolumétrico, uma vez que as bandas descendente e ascendente ainda estão se ativando. Se elas estão se ativando, nós temos um elemento ativo na fase de relaxamento, ou seja, não é um relaxamento, né? Nós temos células ali ativas, portanto. Então, seria uma fase de descompressão e uma fase de sucção, portanto, seguido de uma diástase. Notem que a sucção seria o enchimento rápido. E aqui, como eu havia dito para os senhores, nós vimos estudando através de ressonância por fluxos de 4D, além de ecocardiografia também por fluxo de 4D, onde foi iniciado, na verdade, os estudos com ecocardiografia. No entanto, existem diversos softwares atualmente
disponíveis não só para ecocardiografia como para ressonância, e que são capazes de mostrar a hemodinâmica dentro do coração. Então, como se comporta o fluxo sanguíneo dentro do coração vai ser muito importante para entendermos algumas patologias, por exemplo, a válvula aórtica bicúspide, a condição de posicionamento de algumas próteses e por aí vai. Então, notem que aqui, portanto, eu tenho, diferente do slide anterior, nós temos o ecocardiograma, portanto, sendo o norte disso, nós conseguimos fazer isso daqui através de contraste, né? Um contraste denominado de Sonovil, né? E alguns ecocardiogramas mais avançados, eles conseguem ter esses programas, esses softwares que analisam os vetores, portanto, do sangue e analisam o vórtex. Notem que nós temos um vórtex em sentido anti-horário, o outro vórtex em sentido horário, para depois gerar um recesso apical e ir em direção e ser expelido pela aorta. E isso vai fazer todo um sentido quando estudamos a fisiopatologia de algumas doenças, por exemplo, o posicionamento de uma simples válvula. Notem que nesse momento nós temos o posicionamento de uma válvula numa certa angulatura, né, num certo ângulo, e aqui nós temos a mesma válvula em um outro ângulo. Então, isso daqui pode fazer a diferença entre um paciente ficar e evoluir com uma cardiomiopatia dilatada ou se recuperar completamente da sua condição clínica inicial. Então, novamente, para mostrar, aqui seria um mix, né, de vórtex com análise de vetores de fluxo com o speckle tracking e inicialmente está em estudo, mas nós temos já alguma base que nós conseguimos obter e, se Deus quiser, nós em algum momento vamos mostrar para os senhores, ok? E quando a gente fala da ecocardiografia, não tem como a gente não falar da filogenética, né? Então a gente retorna, quando a gente sabe que o coração, a banda de Torrent-Guasp, ela é um duplo hélix, nós voltamos a cerca de 1 bilhão de anos atrás, onde os vermes habitavam a Terra e, portanto, a minhoca possuía um coração em formato tubular muito semelhante a um embrião humano, portanto, de 24 dias. Ele não possuía nenhuma conformação helicoidal. Já, ao passar dos anos, 400 milhões de anos atrás, onde os peixes habitavam a Terra, nós conseguimos adquirir uma cavidade ventricular e o coração conseguiu ter um formato mais tubular e formar um discreto hélix, não um hélix completo, né? Semelhante a um embrião, portanto, de 25 dias. Já 200 milhões de anos atrás, quando os anfíbios habitavam a Terra e conseguimos obter, portanto, uma cavidade ventricular e 2 átrios, esses anfíbios, portanto, já possuíam uma estrutura helicoidal semelhante a um embrião humano de 30 dias. Já há 100 mil anos atrás, quando os mamíferos habitavam a Terra, portanto, eles adquiriram esse formato em duplo hélix, portanto, com 50 dias de vida, né? Então, notem a importância. Esse é um artigo muito importante e que eu gosto de mostrar para todo mundo que faz ecocardiografia em algum momento, porque a ecocardiografia, eu digo que ela deve ser interpretada de acordo com a fisiologia, com a anatomia e com todos os elementos que você pode agregar, né? Você vai gerar não uma conformação para um paciente e para todos os pacientes. Você vai discernir paciente de paciente. Então, notem que nesse artigo da banda miocárdica, pelo Francisco Carreiras, Ana Ferreira e Manuel Ballester, né, nós temos alguns cortes ecocardiográficos e que nós vamos mostrar nas aulas, e cortes ecocardiográficos esses que nós podemos visualizar, por exemplo, as bandas. Então, notem que aqui tem um corte parasternal longitudinal,
onde nós temos uma banda basal do ventrículo direito, aqui uma banda basal do ventrículo esquerdo, e aqui notem que o septo, ele tem essa banda descendente para depois seguir uma banda ascendente. E assim, a mesma coisa para o eixo curto, portanto, notem que nós temos a banda basal do ventrículo direito, que vai ser de parede livre, banda basal do ventrículo esquerdo, então a banda descendente e banda ascendente, seguindo da base para o ápice. E conseguimos visualizar também através do 4 câmaras e por aí vai. Isso é muito importante, principalmente quando nós utilizamos uma técnica, né, nova, denominada basicamente nova, né, apesar de já ter bastante tempo em estudo, que é o speckle tracking, nós conseguimos definir qual banda que se ativa primeiro. E aqui eu mostro para os senhores a conformação de Cohen-Wasp e como que seria a ativação. A banda do ventrículo direito, banda do ventrículo esquerdo, a banda descendente com recesso, né, apical, e a banda ascendente, portanto, se ligando lá ao anel aórtico, tudo isso através do fulcro cardíaco e obviamente, do corpo fibroso que sustenta o coração e que amortece todo esse sistema. Então, notem que quando nós observamos da base, nós observamos movimento no sentido horário e já quando nós observamos o ápice, nós observamos o movimento no sentido anti-horário desse ápice. E com isso nós vamos ter a diferença da base para o ápice, que vai ser denominado de twist. Então, vamos só mostrar para os senhores, portanto, aqui o corpo fibroso, né, e aonde ficaria aqui o fulcro, fulcro cardíaco, perdão. Aqui somente para ilustrar uma visão anterior, acredito que muitos de vocês tenham até mais noção de anatomia do que eu, então notem que nós temos aqui os vasos da base, a veia cava, nós temos a aurícula direita abraçando, portanto, a aorta, e isso é muito importante, alguns elementos nós vamos falar aqui, como esse, por exemplo, que pode ser passado como uma patologia, como já vi muitas vezes denominarem esse elemento, uma auriculeta direita um pouco mais proeminente abraçando a aorta, como um tumor, certo? Então, nós temos o átrio direito, o ventrículo direito, né? Nós temos as válvulas tricúspide e pulmonar, nós temos do lado esquerdo, portanto, o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Aqui nós temos os vasos da base. E os vasos da base nós podemos olhar tanto numa visão anterior quanto numa visão superior, né? Lidando com a veia cava, portanto, inferior, aqui o arco aórtico, com a subclávia, portanto, com os outros elementos, como todas, todes, todix, todíssimos, toderium, todeorum, toderíades, todibrinks, todimal, todibem, todimoto, todipusão, todicarro, todinim mafagaf 7 mafagafinizá, todinossauro rex, todimus todinceu, todipo, presença de todos, todas, todes. Quem está falando? Eu acho que silenciaram. Bem, tudo bem. Então, voltando aos vasos da base, aqui nós temos o arco da aorta, né? Nós temos a subclávia direita, nós temos carótida, a vertebral, e aí nós temos a subclávia esquerda, portanto, aqui nós temos a artéria pulmonar, e notem que a artéria pulmonar nós temos, portanto, o ramo direito e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Notem a o intenso sistema nervoso acoplado, então gânglios, portanto, simpáticos e parasimpáticos, nervo vago e por aí vai, nós vamos mostrar mais adiante. Aqui somente para ilustrar uma vista lateral, portanto, do coração, né, com os vasos da base, nesse caso aqui mostrando a artéria pulmonar, o ramo esquerdo da artéria pulmonar, e aqui mostrando, portanto, o ramo direito da artéria pulmonar, portanto, e aqui o ramo esquerdo da artéria pulmonar.
aqui o arco aórtico. Aqui somente para mostrar ao ecocardiograma que nós somos capazes de ter uma visão posterior também. Então, notem que um corte sagital, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse corte, né, é capaz de distinguir as cavidades ventriculares, e não somente de distinguir, como mostrar, por exemplo, o seio coronário e, por exemplo, a veia que drena esse seio coronário, né, no caso, a veia cardíaca magna. Aqui somente uma relação da aorta torácica com o esôfago. Isso é muito importante quando nós vamos falar em transesofágico. Então, quando nós falamos em transesofágico, principalmente, né, nós sabemos que o esôfago ele é muito próximo, portanto, ao átrio, e nós conseguimos ter essa visualização, né? O átrio esquerdo ele se aproxima muito do transdutor, e nós conseguimos ter uma visão muito boa, por exemplo, da válvula mitral. Não tanto das outras válvulas, devido a diversas insolações, ângulos e resoluções que nós vamos mencionar mais adiante. E aí a gente parte para uma anatomia, talvez a mais importante delas, né? A anatomia interna, principalmente do átrio direito, que leva a uma complexidade tamanha, arquitetônica, né, absurda. O átrio direito, portanto, chegando aqui nós temos o pericárdio, a veia cava superior, a veia cava inferior, aqui nós temos a valvuleta de Eustáquio, né? Aqui nós temos algumas proeminências da valvuleta de Eustáquio. Aqui nós temos o septo interatrial, constituído, portanto, pelo septum primum e septum secundum, e aqui nós temos a fossa oval, onde nós encontramos o limbo da fossa oval, e eventualmente nós vamos ver uma morfologia adversa, né, nessa região. Então, não vai ser sempre assim como se encontra na foto, obviamente, né? O paciente nunca leu o livro. Então, aqui nós observamos o seio coronário e aqui a valvuleta ou válvula de Thebesius, e logo abaixo, portanto, a rede de Chiari. Notem que esse momento aqui, nós temos o tendão de Todaro, e com isso nós formamos um elemento que a Jéssica pode falar melhor do que a gente, que é o triângulo de Koch, onde se encontra, portanto, um nódulo atrioventricular mais próximo dessa porção membranosa, né? Então, o triângulo de Koch, ele vai ser delimitado pelo folheto septal da válvula tricúspide, pelo tendão de Todaro, superiormente e inferiormente pelo seio coronário. Notem que a porção membranosa, né, ela é um elemento de ligação com o septo interventricular, portanto. Então, quando nós temos algum defeito nessa região, geralmente nós temos uma comunicação do ventrículo esquerdo para o átrio direito, que é denominado de defeito de Gerbaud, certo? E aí aqui nós conseguimos observar, além disso, a musculatura pectínea, a crista terminalis, a tênia sagital, a auriculeta direita abraçando a aorta, como eu havia dito para vocês, né? Então notem a importância. Aqui, somente para ilustrar, um modelo arquitetônico, portanto, o átrio direito, obviamente que são estudos feitos através de estudo eletrofisiológico, portanto, né? Notem que nós temos aqui um elemento, né, da crista terminal, e aqui nós temos, portanto, o istmo, que nós fazemos a ablação para terminar, portanto, o flutter, né? Flutter comum, né? E nós temos diversos outros momentos aqui que podem mostrar que o átrio possui uma complexidade tamanha, né? Aqui nós conseguimos mostrar o fascículo de Beckmann, aqui o fascículo posterior na necrópsia, e aqui uma estrutura do átrio esquerdo. Notem nesse momento que nós temos aqui a tênia sagital, e aqui nós temos diversas imagens do seio coronário, né? Notem que aqui tem o folheto da válvula tricúspide, aqui o seio coronário, portanto, a valvuleta de Thebesius,
né? Aqui a gente tem o limbo da fossa oval, e aí a gente tem aquele defeitozinho, aquela fossa oval mais membranosa no septo interatrial, entre o septo interatrial do átrio direito e do átrio esquerdo, né? Aqui uma outra visão, né, do seio coronário, não sei se é possível visualizar. Notem que esse seio coronário, por exemplo, ele é fenestrado, né? Então ele possui uma variação, e nós vamos visualizar diversas variações, não só de seio coronário com válvula de Thebesius, como com valvuletas de Eustáquio. Então, mais uma vez, mostro para os senhores essa imagem, né, a importância da valvuleta de Eustáquio, né, dentro principalmente de procedimentos hemodinâmicos e principalmente em procedimentos eletrofisiológicos, os recessos valvuleta de Eustáquio, seio coronário, a crista terminalis, e aqui nós temos, portanto, um seio coronário um pouco mais fenestrado, né? E com isso nós conseguimos delimitar algumas variações essas que nós conseguimos observar, por exemplo, no seio coronário completamente composto por células e bastante condensado. Aqui nós observamos alguma discreta falha, aqui nós observamos uma fenestração, aqui nós observamos que ele é um formato de corda e por aí vai, né? E ele pode ser rígido com uma ponte, então ele pode ser ausente, por exemplo. Então nós temos diversas variações e isso vai implicar principalmente na nossa imagem, né? Eventualmente a gente pode visualizar algumas dessas estruturas e confundir com trombos ou massas intracavitárias. Então nós devemos saber muito bem essas variações anatômicas. Então notem, mais uma vez, para ilustrar essas variações anatômicas e, portanto, as denominações dessas variações anatômicas. E as variações também da valvuleta de Eustáquio, certo? A valvuleta de Eustáquio também possui essas variações e notem que ela pode ser bem, digamos, cheia de fibras, né? E que, eventualmente, essa valvuleta de Eustáquio, ela pode ser móvel de tal forma que nós também confundamos com algumas características, como trombos e massas intracavitárias. Então, passando para o ventrículo direito, nós sabemos que o ventrículo direito ele tem uma via de entrada e uma via de saída, e nós nos deparamos, portanto, com o anel tricúspide, os folhetos da válvula tricúspide, portanto, o folheto septal associado à musculatura septal. Notem que a musculatura septal é muito pequena, né? Nós temos o folheto anterior ligado, portanto, ao músculo papilar anterior, o folheto posterior ligado ao músculo papilar posterior, a trabécula septo-marginalis com a banda moderadora, certo? Isso vai ser um elemento final que o ramo direito, portanto, vai terminar nessa região. E aqui nós temos, portanto, a crista supraventricular, que também é um elemento de intensa ritmogenicidade, e aqui a via de saída do ventrículo direito, portanto, com a válvula pulmonar, que é muito mais tênue do que a válvula aórtica, por exemplo. E aí, falando em ventrículo direito, eu tenho que falar para vocês que o ventrículo direito, ele possui essa capacidade, tanto de via de entrada como de via de saída, através dessa banda de Torrent-Guasp, da conformação dela. Só que a banda do ventrículo direito só possui fibras longitudinais. Só que o ventrículo direito, além de fazer uma orientação no sentido longitudinal, ele também é capaz de gerar um movimento de torção. Ora, mas como que uma estrutura que não tem fibras circunferenciais é capaz de movimentar e gerar um movimento de torção? Notem que quando nós temos uma interdependência ventricular, quando o ventrículo esquerdo gera um movimento de torção, portanto, ele acaba afetando o septo interventricular e esse septo interventricular, consequentemente, vai atuar no septo interventricular direito também, gerando, portanto, um movimento leve de torção do ventrículo direito. Então, isso é
de tamanha importância e extremamente atual. Notem que o septo interventricular, ele é muito importante e, mais uma vez, eu friso, através desse artigo, que nós temos uma banda descendente e uma banda ascendente. E quando nós formos fazer as medidas, eu sei que existem ecocardiografistas aqui, eu sou um pouco contraditório, né, de medidas em algumas situações, porque nós não conseguimos delimitar um septo interventricular único. Eventualmente, nós vamos pegar mais ou a banda descendente ou a banda ascendente. Então, eventualmente, nós podemos fazer medidas erradas e nós vamos ver isso diante de diretrizes, certo? Aqui somente para mostrar, portanto, a parede livre do ventrículo direito e a banda basal do ventrículo direito, que norteia o ventrículo direito. Quando nós fazemos, por exemplo, o speckle tracking, nós fazemos o speckle tracking de ventrículo direito de parede livre e também de total, né? Parede livre e de septo interventricular. Notem a importância, portanto, da via de entrada do ventrículo direito, aqui os folhetos da válvula tricúspide associado à sua respectiva musculatura. Notem que é extremamente trabeculado, muito mais trabeculado, portanto, do que o ventrículo esquerdo. Notem ainda um folheto da válvula tricúspide, como ele se movimenta, né, e como as cordoalhas são mais tênues também do que as cordoalhas vistas na válvula mitral. Aqui, uma visão, portanto, da válvula pulmonar, que também tem uma certa dificuldade para se obter através do ecocardiograma, mas nós conseguimos obter em alguns cortes específicos. Aqui, mais uma vista, portanto, da válvula tricúspide, que atualmente não é mais tricúspide, né? Nós sabemos que ela é tricúspide em somente 30% a cerca de 40% dos casos, então não é completamente tricúspide, né? E aqui nós observamos um corte sagital, onde nós observaríamos um apical de 4 câmaras ao ecocardiograma. E por que eu coloquei isso aqui? Porque é importante na visualização de sítios nodais, que são sítios que vão gerar, por exemplo, tumores primários, né? Então, nós temos um sítio que pode ser apical, nós temos um sítio que pode ser mais vascular, linfático e por aí vai. Aqui são os sítios principais onde ocorrem os diversos tumores cardíacos. E por falar em tumores, nós temos diversas morfologias de apêndice atrial, de tal forma que essa morfologia pode gerar uma estase sanguínea maior e, eventualmente, gerar maior condição e possibilidade de trombo e de fibrilação atrial. Notem que nós temos um formato de asa de galinha, de cactus, de couve-flor, de biruta e outros formatos que ainda não foram descritos. Aqui, na minha mão, eu apresento para os senhores um formato de chicken wing, certo? E aqui um formato, portanto, de biruta, né? Notem que aqui eu tenho as veias pulmonares, isso aqui é uma impressão tridimensional e que acho que ninguém conhece mais de impressão tridimensional do que o professor Rodrigo Visconti, e que muitas dessas estruturas ele que fez, né, para mim. Então, nós vemos as veias pulmonares, nós vemos a relação com o apêndice atrial esquerdo. E notem que o apêndice atrial esquerdo vem ganhando uma certa importância, de tal forma que nós atualmente possuímos a capacidade de fazer a oclusão desses apêndices atriais esquerdos. Aqui eu ilustro para os senhores, portanto, um apêndice atrial esquerdo com um trombo enorme nesse apêndice atrial esquerdo. Então, a gente sabe que esse paciente não pode ser cardiovertido, né? Aqui é o eco transesofágico. Aqui é o eco transtorácico, nós também conseguimos visualizar. Notem que o apêndice atrial esquerdo dele é tão grande que nós conseguimos visualizar esse trombo, portanto, num corte mais modificado de 2 câmaras, e nós observamos também uma trombose de prótese valvar, além de defeitos segmentares.
Aqui o apical 5 câmaras, ele é delimitado como 5 câmaras porque nós visualizamos, inclusive, a aorta, né? Nada mais do que isso, nós visualizamos também as cavidades, só que de uma outra forma, né? E aqui eu mostro para os senhores a parte esquerda, né? O átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, mostro para os senhores o apêndice atrial esquerdo e sua conformação, mostro para os senhores aqui a fossa oval, já vista, do septo interatrial pelo átrio esquerdo, mostro aos senhores as veias pulmonares, a válvula aórtica, a válvula mitral, vista do átrio, né? E os diversos scallops da válvula mitral. Aqui nós temos, portanto, a via de entrada do ventrículo esquerdo e a via de saída, nós sabemos que o do ventrículo esquerdo é virtual. Nós não temos uma via de saída e essa via de saída é constituída, portanto, pela fibrosa mitral-aórtica, né? Uma estrutura fibrocolágena muito rígida e que gera a capacidade, portanto, é um elemento de ligação para a via de saída e a aorta em si. Notem que na válvula aórtica nós temos diversos folhetos coronarianos e folhetos não coronarianos, e que nós temos uma denominação para essa região chamada de lúnula, né? E nós temos uma denominação para alguns elementos, como pontos que nós vamos encontrar, chamado de nódulo de Arantes, né? Além disso, nós podemos observar ainda em alguns momentos strands, que são nada mais do que excrescência de Lambels, que podem evoluir, portanto, um AVC para um paciente, né? Aqui eu mostro a musculatura papilar e a gente vai estudar essa musculatura papilar. Falando um pouco da válvula mitral e muito rapidamente, tá? Nós sabemos que a válvula mitral é composta, portanto, pelo anel, é um anel virtual também, né, em formato de célula, onde nós temos uma comissura anterior e uma comissura mais posterior. Nós temos diversos scallops, nós temos o folheto anterior e o folheto posterior. O folheto anterior, notem que ele é maior do que o folheto posterior, no entanto, o folheto posterior ele possui maior área em relação a esse folheto anterior. E ele também tem a sua importância. E esse folheto, ele é ligado a cordoalhas essas primárias, secundárias e terciárias. Essas cordoalhas terciárias são ligadas, portanto, à base do folheto mitral, a secundária ao corpo do folheto mitral e a primária, portanto, à ponta do folheto mitral, né? Aqui nós conseguimos observar, portanto, a via de entrada, a conformação dela, dessas cordoalhas se ligando, portanto, à musculatura papilar anterolateral e póstero-medial. Eu praticamente não gosto dessa denominação de anterolateral e póstero-medial, porque existem algumas musculaturas acessórias e que nós vamos chegar a mencionar isso, né, na aula, né, e que eventualmente nós temos musculaturas basais e por aí vai, né? Aqui eu mostro para os senhores como seria um anel mitral durante a sístole, ou seja, na fase onde a válvula mitral se encontra fechada. Notem que existe ainda uma deformação do anel mitral, né? E nós conseguimos observar diversas patologias através do tridimensional, por exemplo, né? Não só do tridimensional, como do bidimensional. O tridimensional nada mais é do que o aperfeiçoamento do bidimensional. Então, se eu não tenho uma imagem boa bidimensional, eu nunca vou ter uma imagem boa tridimensional. Então, notem que nós podemos ter as doenças fibroelásticas, né, com graus variados, desde 1 até 4, sendo 4 considerado como Barlow, e nós podemos, eventualmente, observar, através de uma visão do cirurgião, né, através do ecocardiograma tridimensional, uma visão muito semelhante àquela observada pelo cirurgião, onde nós conseguimos auxiliar de uma forma muito importante em certos procedimentos. Bem, falando um pouco de músculo papilar, notem que o músculo papilar, ele pode, inclusive,
ser um músculo papilar, não somente anterolateral e posteromedial, mas ele pode ser um músculo papilar que se insere mais apical, de forma mais apical. Ele tem diversas alterações, né? Esse músculo papilar ele pode ter somente uma cabeça, denominado como 1A, tá? Mas não se preocupem com essas denominações, é só para mostrar as variações e que é possível isso. Eventualmente, algum laudo ecocardiográfico, vocês podem se deparar com essa classificação e, eventualmente, não saber o que vocês estão observando, né? O que vocês estão interpretando. Então, nós temos a musculatura papilar de cabeça bífida única, então 2A, separada, 2B, 3 cabeças juntas, então 3A, 3 cabeças das quais uma junta e uma separada, 3B, e 3 cabeças separadas, portanto, 3C. Notem que essas variações anatômicas de músculo papilar geralmente estão associadas a fenocópias de miocardiopatia hipertrófica. Vocês devem ficar muito atentos, além da hipertrofia isolada de músculo papilar. Então, notem aqui que eu tenho um músculo papilar apicalizado, bífido, portanto, né, 2 cabeças separadas, então são 2B aqui, nesse momento, e que eu tenho um alongamento do folheto anterior, que pode gerar um movimento sistólico anterior, pelo efeito Venturi, e, portanto, gerar um gradiente de via de saída do ventrículo esquerdo, portanto, gerando uma simulação de uma miocardiopatia hipertrófica. Muitas das vezes a gente não observa aquele septo interventricular muito espesso, né? Então, aqui, somente para ilustrar outras situações, musculatura papilar única, uma musculatura papilar que se insere de forma mais lateral, mais apical, a distorção dos músculos papilares quando a gente tem uma cardiomiopatia dilatada, eles vão rotacionar, né? E aqui eu mostro para os senhores um músculo papilar único, denominado de válvula mitral em paraquedas, onde essa válvula mitral ela se abre associada a um único músculo papilar, e aí nós denominamos de válvula mitral em paraquedas, portanto. Notem aqui nessa imagem, ainda retornando, que o músculo papilar ele pode se inserir e ser um elemento de ligação para o septo interventricular ou pela via de saída do ventrículo esquerdo e gerar, portanto, um gradiente hemodinâmico. Então, são diversas as situações que podem gerar, portanto, uma fenocópia de miocardiopatia hipertrófica. Falando um pouco da válvula aórtica, eu tenho que falar da via de saída do ventrículo esquerdo, e notem que a via de saída do ventrículo esquerdo ela pode ser dividida em septo membranoso, na parte interventricular, e na parte atrioventricular. E por que isso? Porque na parte do septo interventricular, a parte interventricular, eu teria comunicações interventriculares do tipo perimembranose. Já na porção atrioventricular, lembrem que eu falei para vocês do defeito de Gerbode. Então, aqui é o elemento de ligação, portanto, com o átrio direito e que pode gerar esse defeito de Gerbode. Pode ocorrer de 3 formas, né? E aí, talvez nós falemos sobre o defeito de Gerbode em doenças congênitas. Aqui notem ainda o átrio esquerdo, a auriculeta esquerda, a fossa oval, o limbo da fossa oval, o folheto anterior. Aqui, portanto, a fibrosa mitro-aórtica. Aqui a gente consegue observar o seio coronário, portanto, né, a veia cava inferior. Aqui, as veias pulmonares, portanto, superior e inferior, esquerda. E aqui, a gente retorna para a válvula aórtica e nós sabemos que nós temos os folhetos coronarianos. Eu falei para vocês que nós temos, portanto, a lúnula, né, os nódulos de Arantos, e que nós temos, portanto, um anel virtual, né? Nós temos um anel anatômico, visto através da ecocardiografia, tomografia, e nós temos também um anel fibroso, onde nós conseguimos delimitar muito bem essa região da válvula aórtica e da via de saída do ventrículo esquerdo, como os senhores vão ver em algum momento
nós mostrarmos uma imagem tridimensional, né? Então, aqui somente para mostrar o folheto, os folhetos coronarianos, né? Não coronário, perdão, aqui está a válvula aórtica com os folhetos abertos, então nós temos o folheto coronariano direito, o folheto não coronariano esquerdo e o folheto não coronariano, ligado sempre ao septo interatrial. Notem aqui, aqui nós temos diversas bolsas e essas bolsas podem ser fenestradas, tá? E tem uma nova classificação, portanto, para essas fenestrações dessas bolsinhas, né? E que geram uma insuficiência aórtica, portanto. E a válvula aórtica também é importante porque ela guarda um elemento de ligação, portanto, com o sistema elétrico de condução, com a porção fibrosa do nódulo atrioventricular, o feixe de His e por aí vai, né? O ramo esquerdo. E quando nós implantamos, por exemplo, uma TAV, nós podemos gerar um bloqueio de ramo esquerdo. Por isso que nós devemos estudar em conjunto o sistema elétrico de condução. Então, notem que esse sistema elétrico de condução está muito mais associado à coronária direita, portanto, né? E o folheto coronariano direito, perdão, e o folheto não coronariano. Aqui, por último, para ilustrar o pericárdio, nós devemos saber esses recessos, porque eventualmente pode ter um grau de efusão e nós confundirmos com algumas alterações patológicas. Então, aqui nós temos, por exemplo, o seio oblíquo do pericárdio, né? Nessa região. Aqui nós temos o pericárdio mais na porção diafragmática. E aqui nós temos o seio transverso, onde os cirurgiões geralmente colocam o dedo para poder fazer, né, os seus elementos de ligação ali dos vasos da base, certo? Aqui nós sabemos das veias pulmonares, portanto, e é importante sempre sabermos que tem esse seio oblíquo e o seio transverso. Aqui, rapidamente, falando sobre o sistema elétrico de condução, nós temos, portanto, células do miocárdio, tanto atrial como ventricular, e sistema elétrico de condução. O sistema elétrico de condução composto pelo nódulo sinusal, portanto, que hierarquicamente vai comandar e vai gerar o estímulo elétrico, portanto, através de tratos internodais anterior, médio e posterior ao nódulo atrioventricular, que vai sofrer um certo alentecimento. Ele possui aqui uma certa imersão no corpo fibroso, ele possui também 3 porções que nós vamos visualizar: porção atrio-nodal, nodal e nodal His, né? O feixe de His, portanto, o ramo direito, o ramo esquerdo, os seus fascículos, fascículo anterior superior, médio e posterior inferior, né? E os seus fascículos anterior, médio e posterior ou inferior, né? E aqui nós temos, portanto, finalmente as fibras de Purkinje. Notem que aqui, se ligando à região do átrio esquerdo, nós temos o feixe de Beckman. Aqui somente para ilustrar os descobridores, nódulo sinusal, em homenageá-los, mais uma vez para mostrar o sistema elétrico de condução, como eu já havia dito para vocês. Aqui saber que esse sistema elétrico de condução possui conexinas muito específicas e que vão gerar uma certa capacidade de velocidade distinta em diversos momentos, principalmente nas porções terminais das fibras de Purkinje. Aqui, somente para ilustrar, os tratos internodais, portanto, ou bandas internodais, anterior, médio e posterior, e o fascículo ou feixe de Beckman, certo? Aqui, o John George Beckman, né? Somente para ilustrar. E aí falamos um pouco sobre o átrio esquerdo e as veias pulmonares. Notem que o átrio esquerdo possui íntima relação com o esôfago, certo? E que nós conseguimos visualizá-lo, portanto, através do transesofágico, que vai ser muito importante. E o átrio esquerdo, ele possui um movimento transverso e o átrio direito um sentido mais longitudinal. E isso vai facilitar, obviamente, o sistema elétrico de condução no sentido longitudinal e o átrio esquerdo no sentido transverso.
Aqui, somente para mostrar para os senhores o átrio esquerdo, a visão do átrio esquerdo das veias pulmonares. Aqui nós temos a banda do septo atrial de Pabst, que nada mais são do que enrugações que facilitam, inclusive, a condução elétrica, quando nós temos, eventualmente, alguma arritmia, algum ataque, arritmia atrial, vindo de veias pulmonares ou até mesmo de outras regiões. Aqui uma visão posterior, portanto, desse átrio esquerdo. E atualmente nós sabemos, desde 2003, que as veias pulmonares, elas são vivas, né? Elas possuem células P, células com capacidade de automaticidade, células com capacidade de transição e células purkingianas. São capazes de gerar, portanto, um estímulo elétrico e gerar arritmias como a fibrilação atrial. Aqui passando rapidamente ao nódulo atrioventricular ou de Aschoff-Tawara, onde nós temos a delimitação entre átrio nodal, nodal e nodal rígido. Isso daqui é dividido eletrofisiologicamente. E o nódulo atrioventricular, como eu havia dito para os senhores, ele fica localizado naquela região entre o triângulo de Koch, certo? Delimitado pelo tendão de Todaro, pela folheto septal da válvula tricúspide e pelo seio coronariano. Portanto, naquela região membranosa, portanto, se encontra um nódulo atrioventricular. Mais uma vez, para ilustrar, aqui o tendão de Todaro, o folheto septal da válvula tricúspide e o ósseo do seio coronário. Aqui, portanto, ficaria essa região, nódulo atrioventricular. Aqui nós temos a válvula de Tebésius, aqui a rede de Chiari, portanto, e a valvuleta de Eustáquio. Aqui somente para mostrar as porções mais terminais, portanto, Johannes Evangelista Purkinje, Wilhelm Rees Jr. Então, nós temos os fascículos, o ramo esquerdo, o ramo direito, os fascículos anterior superior, médio e posterior inferior, e anterior, médio e posterior. E as suas porções terminais da fibra de Purkinje. Notem que aqui nós temos a noção da complexidade que é o sistema elétrico de condução. Passando rapidamente para as coronárias, nós sabemos que esse nome de coronárias ele vem por causa de um formato de coroa, certo? Onde nós temos a coronária direita, que corre no sulco atrioventricular direito, né? E que dá, portanto, a descendente posterior, a ventricular posterior e outros ramos que eu não vou delimitar agora, né? E é importante, por quê? Porque nós conseguimos adquirir esses fluxos, sim, pela ecocardiografia. Nós conseguimos fazer a reserva de fluxo coronariano desses pacientes, por exemplo, com um eco de estresse. Aqui nós temos já a coronária esquerda, que se bifurca em circunflexa e descendente anterior, e os seus diversos ramos septais, né? A circunflexa, ela pode ainda ser dominante e gerar, portanto, aquela descendente posterior. Notem que a coronária esquerda vai suprir, mas em grande parte, o ventrículo esquerdo, e a coronária direita maior o ventrículo direito, portanto. E o grau de dominância depende de uma coisa chamada crux cordis. Então, o crux cordis nada mais é do que um elemento de ligação entre o átrio e o ventrículo, entre os átrios e os ventrículos. Então, é uma cruz, certo? Quando a coronária ela ultrapassa aquela região, ela tem a sua dominância. E nós temos uma dominância coronariana direita de 90% em relação à coronária esquerda. Aqui somente para ilustrar que a ventriculografia, a arteriografia, só é capaz de mostrar cerca de 1/3, às vezes, da circulação do coração, né? O coração possui uma circulação um pouco mais complexa. Nós sabemos das limitações de cada método, tanto da arteriografia, né? Da cineangiocoronariografia, quanto da ecocardiografia, e nós temos atualmente, portanto, a gama-câmara CZT para análise da perfusão da microvasculatura. Aqui somente para ilustrar os senhores a drenagem venosa do sistema elétrico de condução, portanto, nódulo atrioventricular pela veia de Tebésius,
e pela veia cardíaca magna. E aqui os ramos direito, esquerdo, através da grande veia cardíaca. Aqui, somente para ilustrar o seio coronário, visto uma outra visão, a grande veia cardíaca e a veia cardíaca magna. Isso é muito importante quando nós fazemos, principalmente, o sincronismo miocárdico. Quando nós vamos colocar um ressincronizador nos pacientes, nós devemos saber essas regiões muito bem. Bem, aqui uma outra visão, portanto, do seio coronário, da veia cardíaca magna e da grande veia cardíaca. Passando, por último, para o sistema nervoso, nós temos um sistema simpático e um sistema parasimpático, onde o parasimpático predomina no sistema simpático, né? Nós temos alguns glândulos paraórticos que são desordenados e irrigam praticamente o coração inteiro, né? Diferente do sistema parasimpático, onde nós temos um nervo vago direito e um nervo vago esquerdo, que é o gânglio estrelado, onde nós temos esse nervo vago indo e se direcionando mais ao nódulo sinusal e o nervo vago esquerdo, portanto, se direcionando mais ao nódulo atrioventricular. Não que eles sejam exclusivamente deles, tá? Eles se direcionam mais para essa região. Então, quando nós fazemos uma massagem do seio carotídeo direito, nós fazemos uma bradicardia sinusal e no nervo vago de esquerdo, no caso do seio coronário, no seio carotídeo esquerdo, nós estamos produzindo, portanto, um ritmo mais juncional. Então, o gânglio vagal, ele fica na gordura das veias pulmonares e epicárdica do seio coronário, com a veia cava inferior também, de onde vêm as fibras pós-sinápticas que vão seletivamente ao nódulo atrioventricular. Tá? E a inervação vagal póstero-septal é maior do que a anteroseptal do átrio direito. Aqui somente, para ilustrar, por último, né, a condição das fibras simpáticas e fibras vagais, onde o epicárdio possui um predomínio de fibras simpáticas e o endocárdio de fibras vagais. Então, quando nós temos a afecção